Olá pessoal, eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e hoje eu vou ensinar como fazer esse estojo que fica em pé. Olá pessoal, eu sou a Julibete, professora de costura criativa, e no vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse lindo estojo. Ele tem essa aba, tá? Ele é um estojo que fica em pé e ele tem essa aba aqui que proporciona fazer esse movimento, ó. E aí a gente pode baixar ele e aí as canetas ficam todas organizadas, fica tudo visível na bancada. Também pode ser utilizado como suporte para pincéis de maquiagem, também na bancada do banheiro, é uma ótima sugestão. Se você gosta de costura criativa, não esquece, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Lá também você pode deixar comentários com sugestões do que você gostaria de ver aqui no meu canal. Então agora vamos fazer esse lindo estojo? Então vamos à nossa lista de materiais. A gente vai precisar de 25 centímetros de um tecido estampado, 25 centímetros de um tecido liso e 25 centímetros de um tecido para forro. Também usei 30 centímetros de zíper, um cursor. Aqui neste caso eu optei pelo zíper de metal, mas também pode ser utilizado de nylon. E entretela com cola, é uma entretela de papel, tá? Mais fininha, com cola para aderir no tecido, certo? Aqui eu usei mais ou menos uma medida de 40 por 40 para tirar todas as partes do estojo que a gente precisa. Então agora vamos aos cortes e medidas. Então vamos às medidas do nosso estojo, tá? Lembrando que toda a lista de materiais, o tamanho dos cortes e o molde desse estojo, que ele tem um molde, vai estar lá na descrição do vídeo, certo? Então para fazer a aba do vídeo, a parte de cima, tá? A gente precisa de 22 por 37 centímetros, essa é a medida do corpo. A entretela a gente corta no mesmo tamanho, claro, um pouquinho maior, tá? Eu sempre gosto de trabalhar, quando eu trabalho com esse tipo de entretela, ela 2 centímetros maior, e só refilo ela depois que eu colar ela no tecido com o ferro, tá? Passei o ferro, ela colou, aí eu refilo ao redor. As duas lapelinhas para essa aba de 5 por 10 centímetros. Aqui o corpo do estojo a gente vai cortar conforme o molde, certo? 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido do forro. E ele tem uma marcação no nosso molde. Essa marcação é para quê? A partir dali para baixo a gente vai entretelar. Então, também cortei 2 pedaços de entretela maior, passo e depois refilo no tamanho. É somente a partir desta marcação para baixo, tá? Uma dica importante para quem trabalha com essa entretela tem que sempre passar do lado do tecido, tá? Nunca passar do lado avesso da entretela para não queimar, enfim, o ferro, ou também não entortar a entretela. 30 centímetros de zíper, nesse caso eu tô usando um zíper de metal, mas pode ser usado o zíper de nylon também, sem problemas. Um cursor e um pedacinho de tecido de 5 por 7 centímetros para a gente fazer acabamento num dos lados do zíper. Então agora a gente vai para a montagem. Então eu já tô aqui com o estojo, tá? Já entretelei as duas partes de trás, ó, como é que fica, vou mostrar para vocês. Lembrando que se não tiver entretela, vocês podem utilizar um TNT também, 80 gramas com cola, uma mantinha mais fina, não tão grossa. Por quê? Porque essa parte do estojo depois, a hora que a aba vem na parte de cima, ela precisa segurar, certo? O restante do estojo. Então é importante que tenha essa estrutura fina, mas que tenha uma pequena estrutura assim no estojo, tá? Esse estojo é um estojo super fácil, rápido de fazer, e ele é bem útil, assim. O meu filho de 12 anos, por exemplo, utiliza na bancada dele de estudos, porque como ele fica de pezinho, ele já fica organizado,
ficam os lápis, as canetas dele ali, então é bem fácil de organizar. E eu, por exemplo, já uso um estojo assim na minha bancada do banheiro para organizar os pincéis de maquiagem. Então são sugestões, né, que vocês podem estar fazendo e oferecendo também, certo? Então agora a gente vai para a montagem do estojo. Pessoal, então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu fiz uma marcação na parte externa do estojo de 1,5 cm de cada lateral, certo? Por quê? Porque aqui é onde vai determinar, a gente vai iniciar com o nosso zíper e vai acabar com ele aqui, tá? Pra gente não precisar costurar depois ele fechado, certo? Até porque ele tem uma sobra de um lado. Aqui eu já alfinetei um lado, ó, tá? Deixei sem o forro pra vocês verem. Já alfinetei com a pontinha dobrada, curvada. E aqui a marcação, alfinetei até a outra marcação que eu fiz, certo? Agora, então, a gente já vai colocar o forro em cima e a gente já vai fechar toda essa parte, certo? Pronto, então um lado nós temos, já foi preso, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Agora a gente vai prender o outro lado, tá? E depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o próximo passo. Pronto, então aqui já prendemos as duas partes no zíper. E aí agora então a gente vai rebater a costura, certo? Eu já dei uma passada ali no ferro pro forro não ficar enrugado e a gente rebate a costura aqui rente ao zíper. Pronto, rebatemos a costura, agora então a gente vai fechar o estojo, certo? Lembrando que essa parte do zíper ela fica pra dentro, porque depois quando a gente desvira ela tem que ficar pra fora do estojo, tá? Então a gente vai alfinetar ele todo e vamos deixar aqui no forro, certo? Na parte do forro, ó, a gente alfineta forro com forro e a parte de fora juntos, tá? Assim, ó, cada tecido com seu par. E aí aqui no forro a gente vai deixar uma aberturinha, certo? De um dos lados, de uns 4, 5 centímetros, pra gente poder desvirar, certo? Vou deixar assim mais ou menos de uns 5, 6 centímetros. E aí a gente não vai costurar aqui pra gente poder desvirar o estojo ali. Eu vou alfinetar todo ele e depois eu mostro pra vocês. Pronto, nossa peça tá alfinetada e agora então a gente vai começar a fechar, certo? A gente fecha todas as laterais e esse fundo e depois a caixinha de leite. Pronto, já fechamos as laterais e o fundo. Agora, ó, já deixei aquela aberturinha para desvirar o estojo. E agora, então, a gente vai fechar as caixinhas de leite, tá? De que forma? Ó, a gente faz esse trabalho com o tecido e fechamos as 4 pontas. Pronto, finalizamos então o estojo, o fechamento. Então agora a gente vai desvirar e depois voltamos para ver como ele fica. Pronto, desviramos o estojo, ó. Agora então eu vou fechar a abertura que a gente deixou para desvirar no forro. Eu vou fechar com a máquina mesmo, mas quem quiser pode fechar com ponto invisível à mão também. Então, a parte do corpo do nosso estojo tá pronta e agora então a gente vai fazer a parte da aba que vai sobreposta em cima dele.
certo? Eu já colei a entretela no ferro e já vinquei aqui as duas bordas, tá? Na parte maior dos 37 centímetros, passei um ferrinho com 1 centímetro de borda, tá? Virada pra dentro. Agora a gente dobra ao meio. Dobramos ao meio para fazer essa costura de fechamento, certo? Pronto, fizemos essa costura. Agora a gente vai desvirar, dividindo ao meio já, ó, certo? Ó, pronto, já desvirei, ó, ao meio. Essa abertura fica pro lado de baixo. Passei, vinquei as duas laterais, ó, deixei a costura de um dos lados, ó. Já marquei as duas laterais, por quê? Porque aqui a gente vai fazer uma marcação de mais ou menos uns 3 centímetros, certo? A partir desse meio, 1,5 centímetro pra cá, 1,5 centímetro pra cá, tá? Mais ou menos. Do outro lado a mesma coisa. Um 1,5 centímetro para cada lado, mais ou menos. Certo? Por quê? Porque a gente vai fazer agora as lapelinhas. Lembra que a gente havia cortado de 5 por 10? Então, a gente vai no ferro também vincar 1 centímetro de cada lado aqui para fazer as lapelas e depois nós vamos encaixar nessa parte do nosso estojo, certo? Pronto, ó, já passei as lapelas, 1 centímetro de cada lado e dobrei ao meio. Tudo isso só vincado lá no ferro, certo? E aí aqui a gente já havia feito as marcações nas laterais, então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essas lapelas que a gente já deixou pronta aqui. E a gente vai encaixar aqui nessa marcação que a gente fez, para fechar depois, a hora que a gente for fazer a costura, fechamos tudo junto. Já encaixamos as lapelas, agora a gente vai passar uma costura aqui toda ao redor, tá? Para fechar essa aba. Prontinho, ó, tá pronto aqui. E agora, então, a gente vai vestir no estojo. A gente vai colocar essa parte em cima do estojo, ó. Vamos colocar alguns alfinetes e aí vamos costurar essa aba aqui na parte de cima do estojo. Alfinetei as laterais e agora a gente vai para a máquina costurar. Ó, tá bem rente ao zíper, tá? Isso é importante por questão de acabamento. Pronto, então o nosso estojo está prontinho. Agora, para finalizar, a gente só vai fazer o acabamento do zíper. Ó, eu já passei, vou mostrar para vocês. Já passei aquele pedaço de 5 por 7 centímetros, 1 centímetro todo ao redor, ó. Eu virei uma bainha no ferro. E aí agora então a gente vai finalizar com esse acabamento aqui, ó. Encaixa no zíper e costura. Depois então eu volto para mostrar para vocês a peça pronta. Então finalizamos a nossa peça de hoje, o estojo que fica em pé, que tem essa aba incrível que a gente consegue baixar e ficar com todas as coisas organizadas e à vista em cima da bancada. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa um like, deixa um comentário, também com sugestões do que vocês gostariam de ver aqui no meu canal. Tá certo? Se você não é inscrito ainda, se inscreve lá no meu canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. Então eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Até mais!